Números ainda baixos de cobertura vacinal infantil contra a Covid-19 preocupam a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Para a entidade, a vacinação infantil é a saída mais segura para a pandemia em curto e também no longo prazo. Sobre isso, eu converso agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Dr. Sérgio Luiz Amantea. Seja bem-vindo ao Rio Grande Record para falar de um assunto que está em todas as rodas de todas as escolas, de todos os pais, enfim, está na sociedade. Sem dúvida, e nos consultórios também. A gente senta para atender consultório e antes de considerar qualquer possibilidade de doença, a pauta acaba sendo a discussão sobre vacina, retorno à escola e assim por diante. O senhor sabe que essa não era a minha primeira pergunta, né? Mas eu vou começar por aí então. Se tem uma procura muito grande por parte dos pais no consultório dos pediatras pedindo uma orientação com relação à vacinação. Muito grande, né? A gente vive hoje um momento muito interessante porque a gente tem uma orientação das sociedades científicas e do mundo inteiro promovendo a vacinação e a gente encontra alguns movimentos paralelos, de alguma maneira, fazendo um contraponto para que as pessoas não se vacinem. E imagina a pessoa leiga, mãe, pai, ficando no meio termo, vamos dizer assim, dessa discussão, e ela acaba buscando o pediatra para que consiga aí ajuizar e estabelecer a sua escolha de maneira mais criteriosa. É muito frequente isso, né? E eu lhe pergunto, as crianças a partir dos 5 anos têm que se vacinar? Sim, as crianças a partir dos 5 anos têm que se vacinar. Existe um dado que eu vejo muito pouco discutido, muito pouco relatado, que nós temos hoje no mundo inteiro mais ou menos 50 países vacinando crianças entre 5 e 11 anos de idade, né? Se nós formos transpor isso para números nessa faixa etária e pegarmos a vacina da Pfizer que nós temos provavelmente mais de 20 milhões de crianças nessa faixa etária vacinada. Se pegarmos a Coronavac, nós vamos ter mais de 200 milhões de vacinas realizadas em criança nessa faixa etária. Eu estou dizendo para ti que nós temos uma população maior que a população do Brasil vacinadas entre 5 anos de idade e 11 anos de idade, né? A gente não tem mais essa discussão, porque uma coisa que eu acho errada e vejo colocada de maneira inadequada, talvez errada não seja a menor palavra, é dizer, não, isso é um experimento. Não, não é um experimento, né? Nós passamos por fases experimentais, realmente qualquer produto, qualquer vacina, qualquer medicação passa por fases experimentais, fase 1, fase 2, fase 3 e antes disso ainda fase pré-clínica, e hoje a gente está no que a gente chama de vigilância, farmacovigilância, fase 4, no qual nós temos aí mais de 200 milhões de crianças vacinadas que têm um poder, vamos dizer assim, de informação muito maior do que qualquer dado científico feito com alguns milhares ou poucos milhares de pessoas, né? Então, a vacina não é um experimento, a vacina é segura, nós temos mais de 250 milhões de crianças vacinadas no mundo nessa faixa etária e mesmo assim a discussão ainda persiste. Ainda persiste. E por falar em discussão persiste, nós estamos aí numa retomada de ano letivo, as aulas voltando tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas no sistema presencial. Os protocolos ainda são necessários, porque nós ainda estamos enfrentando uma pandemia, não é, doutor? Qual é a orientação? Passamos um ano com a escola fechada, né? O outro ano da pandemia foi pseudo-fechada, digamos assim, né? A gente não pode fazer o mesmo erro agora, a gente tem que voltar. Então, para que a gente volte, nesse momento que a gente está vivendo ainda de pandemia, a gente tem que seguir os protocolos sanitários. Tem que obedecer o que for ditado. A distância, a sanitização, da lavagem das mãos, álcool gel, máscara, é o que está preconizado, é o que outros países fizeram, que estão numa outra etapa de doença da gente. Acredito que logo, logo a gente deva estar no mesmo nível dos outros países e devemos aí estar afrouxando essas medidas. Por enquanto, é o que tem que ser feito. Para a gente encerrar a entrevista, qual conselho o senhor daria para aquele pai que ainda está resistente em levar o filho para vacinar?
Vou dar 2 conselhos, né? O primeiro é dizer, a escola é um ambiente seguro, né? A escola não agrega um risco muito maior de contágio do que é o nosso ambiente de casa, né? E a escola, com as medidas protetivas estabelecidas, que eu comentei para vocês, ela é um ambiente talvez até mais seguro do que o nosso próprio domicílio, né? Porque existe vigilância, existe controle sobre aquilo que está sendo feito, né? Então, não tenham medo de retornar à escola, né? E a segunda é, vamos dizer assim, a questão vacinal, né? Nós estamos discutindo, vou reforçar de novo, né? Uma situação em que nós temos um número global de crianças muito grandes que já se submeteram à realização da vacina. A vacina se mostrou segura, a vacina tem se mostrado efetiva na população pediátrica, não tem por que vacinar. Ok, doutor Sérgio Amantea, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Rio Grande Record. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, ótimo poder discutir e ter a oportunidade, vamos dizer assim, de informar os pais de uma maneira mais, vamos dizer assim, ampla sobre o que realmente está acontecendo dentro do nosso país e no mundo inteiro. Obrigada.